havia um homem que estava procurando pela morte. Falando sobre ele, na pirataria, experimentou a derrota em pelo menos 7 ocasiões. Foi capturado pela marinha 18 vezes, torturado, viveu como prisioneiro, desafiou o governo e 4 Yonkous, e mesmo quando sentenciado à morte, a corda se rompia, as espadas se quebravam e a lâmina da guilhotina se estilhaçava. Nada podia matá-lo e nem ele próprio. Quem ou o que poderia vencer Kaido das 100 feras? Quem poderia parar essa aberração? Talvez as suas palavras podem ser a resposta. Eu acho que sei quem é Joy Boy King. É aquele que pode me derrotar. Será esse então o fim da criatura mais forte do mundo? Nesse vídeo você vai descobrir o segredo deixado nesse capítulo que levou à queda do Yonkou e à ascensão do Joy Boy. Nos céus de Wano, a colisão de hakis entre Luffy e Kaido abrem o capítulo 1049. A tempestade de raios do céu chega a ser tão grande quanto a demonstração de poder vista no capítulo 966, entre Roger e Barba Branca. Na primeira página existe uma nota do editor que é importantíssima. Confronto de hakis. Aquele que vencer será... E é importante pelo motivo do próprio haki. Em vídeos passados aqui do canal falamos sobre a importância do haki nessa batalha e por ele ser chamado literalmente determinação. Quando existe algum duelo de hakis ou de usuários de haki do rei, aquele que tem a maior determinação vence. Por isso, quando alguém tem uma determinação muito fraca, logo desmaia na presença de um usuário do Haoshoku. Dito isso, esse confronto não é apenas entre golpes colossais, mas sim as ambições e as vontades dos dois personagens, e é isso que dita esse capítulo. Aquele que vencer será... Essa frase remete muito ao capítulo 1001, a fala dita pelo próprio Kaido. Aquele que vencer estará muito mais perto de ser o rei dos piratas. E nada mais justo, pois esse momento é a criatura mais poderosa do mundo e aquele que é o Joy Boy que nós estamos falando. Um confronto realmente colossal. Kaido então afirma que mesmo que Luffy tenha sido surpreendente em lutar com ele por tanto tempo, ainda assim ele nunca poderá mudar o mundo. E mais adiante vocês vão entender porque nesse momento ele estava supondo que Luffy era o Joy Boy aguardado. Nesse momento finalmente entramos em um dos momentos mais aguardados do país de Wano, o flashback do Kaido. Vemos Kaido em sua infância, e em um cenário de destruição completo, vemos ele caminhar enquanto é dito que ele venceu mais uma batalha, o Soldado do Ano. E vemos que para ele, destruir um país na sua infância não o divertiu o suficiente. Então, há 46 anos atrás, no reino de Vodka, vemos o trecho da sua história. O nome desse reino é curioso, pois não é o único a levar o nome de uma bebida. Existe também o país Tequila Wolf. Tequila Wolf que, por sua vez, existe há pelo menos 700 anos. Poderíamos então considerar que Binks, dito na música Sake de Binks, também pode ser um reino que leva um nome de bebida? Falaremos disso em um próximo vídeo aqui do canal. Curiosamente, o nome desse país é inspirado na bebida alcoólica russa, e o Oda já mostrou outro reino também inspirado na Rússia, quando ele apresenta o King Beer, que é cerveja, Sexto, e que é apresentado junto da princesa, que é essa típica boneca da cultura russa. De qualquer forma, os líderes daquela nação falam sobre o país. Eles não conseguem travar guerras que em alguns casos geram tesouros e riquezas a algum país, dependendo se ele é o vencedor. E por isso, eles saqueiam para conseguir juntar dinheiro suficiente para pagar o tributo celestial, o imposto do governo mundial. Caso contrário, eles perdem a sua liberdade. Descobrimos então porque Kaido ama a violência e é alcoólatra, dada a origem de seu país. Quando ele se questiona o porquê de obedecer aos Tenryubitos, vemos uma cena em que ele é forçado a se render à marinha, pois ele era incontrolável o suficiente para que aquele reino não pudesse mais lidar com ele. Se eles o entregassem como soldado, poderiam participar do Reverie. É como se Kaido fosse uma ferramenta política e ele mesmo afirma e nega isso. Vemos algumas das, entre aspas, capturas pela marinha ditas na introdução daquele capítulo 795, quando na verdade ele se entregava, pois quando estava com fome, usava os navios da marinha para conseguir comer. É como se ele usasse como um restaurante. Uma criança vendida, foragida com uma recompensa de 70 milhões pela sua cabeça e que só podia comer em uma condição de prisão ou de fuga. Até que 44 anos atrás ele aparece na lendária Ilha Hashinozo, lar dos piratas, onde foram fundados os Piratas Rocks, onde se originou o Dave Backfight e agora a atual ilha base dos piratas de Barba Negra. Com 15 anos, Kaido encontra Barba Branca, e é aí que ele é convidado por Zebek para fazer parte do seu bando. Nessa parte conseguimos até ver o navio do Rocks por trás, e ele até me lembrou Pérola Negra do Piratas do Caribe. Mas então quando será que veremos o próprio Zebek? Nossas apostas são pro flashback do Shanks, por ele ter uma ligação um tanto quanto misteriosa com o antigo rival do Roger. Desde a sua idade e o seu ano de nascimento que batem com o incidente de God Valley, quanto ao fato de que ele é o único Yonkou que não tem um flashback próprio. Nós sabemos, é claro, que ele teve a sua infância no navio do Roger, mas não teve ainda um flashback na perspectiva dele. Também temos
os Teach, mas até o momento nenhuma ligação entre eles e Rebecca existe na sua infância. Todos os demais imperadores têm ou tiveram ligação com os Rocks, até mesmo Teach, que segue os passos do Rocks, estando na ilha onde foi originado os piratas dele. Mas Shanks é o único Yonkou que aparentemente não tem nenhuma ligação com Rocks, ou será que não? Então, uma pequena perspectiva do incidente de God Valley que resultou na separação dos piratas Rocks nos mostra que Kaido não estava no momento do incidente, nem mesmo Big Mom que o chama nessa página. Eles podem ter chegado em seguida ou no momento em que o incidente acontecia, mas não estavam presentes desde o início. Oda está guardando muito esse tal incidente, algo muito profundo aconteceu nesse dia e não é à toa que a ilha foi apagada e não existe qualquer vestígio desse evento. Após a separação dos Rocks, Kaido começou a montar o seu bando e nesse meio tempo recrutou King, como vimos no flashback dele próprio. E é quando ele recebe a visita de Kurozumi Higurashi, vó de Orochi. Ela diz uma frase muito poderosa na qual Kaido concorda. Na história da humanidade, as forças militares resolviam todos os problemas do mundo. Afinal, humanos são como animais. Os fracos são carne e os mais fortes são os que os comem. Seguindo a narrativa, é nesse momento em que Kaido é convidado ao país de Wano e para dominá-lo. E cortamos para o momento em que Kaido já havia conquistado Onigashima e aqui ele traz uma frase brutal e sensacional. Existem bebês que já nascem como nobres. Arrastem os amantes da paz sedentos por poder para o campo de batalha. É isso que eu chamo de igualdade e de liberdade. Somente a guerra pode determinar o valor de um homem. Que frase sensacional. Isso trouxe ainda mais profundidade para o personagem e para o próprio mangá de One Piece. E é inevitável notar como essa frase complementa a dita por Doflamingo e Marineford. Existem crianças que nunca conheceram a paz e aquelas que nunca viram uma guerra. Seus valores são completamente diferentes. E isso é refletido na vida do próprio Kaido. Uma criança que nunca conheceu a paz, nunca fez uma refeição sem o sabor da guerra ou da luta, que o fez se tornar um guerreiro implacável e sedento pela guerra. E nisso temos ainda mais profundidade sobre Joy Boy nas entrelinhas dessa cena. E não é à toa que logo em seguida começa o diálogo sobre a lenda do Garoto Alegre. Falamos várias vezes aqui do canal sobre a lenda da cultura dos Lunarianos, o povo que aguardava pelo Joy Boy e que agora tivemos confirmação. Naquele diálogo, King não se importava mais com a lenda, pois ele acreditava que ninguém poderia mudar o mundo, só alguém absurdamente poderoso como Kaido. E o paralelo é tão incrível que Kaido e King são como Zoro e Luffy. Zoro acredita que só Luffy pode mudar o mundo e ser o rei, mas a visão do mundo do Chapéu de Palha é totalmente oposta do Yonkou. Mudar o mundo é algo atrelado à lenda do Joy Boy, e ele é o único que pode mudá-lo. Porém, vamos falar disso mais à frente em como a dualidade existe entre Kaido e Luffy. Voltando ao presente, o último agente da CP0 foge voando pelo céu de Wano, muito provavelmente ao encontro dos navios fora das fronteiras do país. Será ele quem provavelmente irá informar o governo o que está acontecendo no país de Wano, porém ele saiu antes do desfecho da batalha. Existem possíveis cenários de como isso pode impactar, mas em todos eles, a marinha e o governo podem tentar uma captura do Chapéu de Palha ou do Bando das Feras, ou podem acabar se mobilizando para um movimento após a saída de Luffy do país. Só que para todos os efeitos, eles sabem que o Chapéu de Palha precisa ser parado imediatamente. A dúvida que ficou pra mim é, o agente vai dar de cara com Zunisha? Será que ele pode ser parado pelo elefante ou aquela frota dos navios ser destruída? São muitas perguntas que estão deixando a gente muito ansioso pro futuro do mangá. Momonosuke continua na tentativa de fazer nuvens flamejantes e voltamos ao palco principal. As águas de Raizou começam a vazar pela caveira e dentro do domo vão em direção ao palco. Ao que tudo indica, essa cena foi para começar a reunir todos os personagens no palco para algum momento que está por vir. Com certeza o Oda ainda vai utilizá-los para alguma coisa no futuro. E em uma cena muito sensível e dramática, vemos Hiyori e Denjiro abraçados enquanto a última cabeça de Orochi queima, e eu espero muito que tenha morrido, significando a libertação do sofrimento de Hiyori, que teve que aguentar por todos esses anos o momento que se libertaria dessa tormenta. E também é nesse momento que vemos que as nuvens se dissiparam e Onigashima começa a entrar em queda. Momonosuke finalmente consegue criar as nuvens flamejantes e aqui, finalmente, chegamos ao momento tão aguardado desde o início do arco de Wano. Os raios voam pelo céu e Kaido está mordendo a mão de Luffy, enquanto ele sangra, então finalmente vemos Onigashima ser movida. Nesse momento, o dragão pergunta para Luffy: Chapéu de Palha, que mundo você deseja criar? Você pode realmente mudá-lo? Nesse momento, é como se Kaido tivesse, ao invés de tentar descobrir, perguntando diretamente pro Luffy: você é o Joy Boy? E nesse momento eu me arrepiei completamente, mesmo antes da resposta do Luffy, porque nesse pequeno momento singular, é o clímax e o ponto máximo de tudo que esse arco representa. Desde o primeiro combate entre os dois, Kaido se perguntava o que esse moleque tinha e por que ele não tirava os olhos dele no capítulo 924. Kaido sabia que Oden esperava Joy Boy, pois ele queria abrir as fronteiras do país para recebê-lo. Só ele poderia mudar o mundo. O Yonkou veio para Wano, pois além do acordo, o país era especial, e isso porque é aqui onde o Garoto Alegre apareceria, como ele afirma para Yamato, e ela responde que Luffy é quem Oden esperava no capítulo 1016. Kaido descobriu que Joy Boy apareceria naquele país, e esse seria o único homem vivo capaz de derrotar
derrotá-lo e o único que iria mudar o mundo. O mundo que Kaido conhece é um mundo de violência, de guerras absolutas, e ele com certeza buscava alguém que provasse pra ele que não era apenas isso. Ele cresceu odiando os humanos como afirmou pra sua filha, e tentava por fim a própria vida e morrer porque Joy Boy nunca aparecia. E como resultado disso, optou por tentar criar um mundo de violência absoluta, como afirmou no capítulo 795 e 985, como se dissesse: já que Joy Boy não apareceu, eu vou mudar o mundo. E é quando Luffy finalmente o acerta de verdade, causando dano verdadeiro, que ele se pergunta: o quão longe você pode chegar? E é nesse momento que pela primeira vez vemos Kaido sorrir diante do Luffy no capítulo 1001, coisa que a partir daí acontece em toda a batalha, o sorriso de satisfação do Yonkou. E ele começou a entender quem o Chapéu de Palha era quando viu que quanto mais a situação ficava difícil, mais o Luffy ria. Isso explica porque no capítulo 1014 ele diz a frase: pelo visto você não poderia ser Joy Boy, porque naquele momento ele tinha vencido o Luffy, aquele que ele já estava reconhecendo como tal. Em todos os momentos da batalha, Kaido ria e ria sem parar sempre que Luffy aparecia com um novo golpe ainda mais poderoso, aquele olhar de satisfação, pois estava realizando seu objetivo naquele país, encontrar-se com o único homem que poderia vencê-lo. Kaido e Luffy são opostos de uma mesma moeda. Ambos amam a luta, mas por motivos inversos. Kaido luta pela própria violência, pelo poder, e o Luffy luta pela liberdade dos outros, como visto no capítulo 1000, quando ele pensa em toda a aliança antes de acertar o Kaido. Kaido era uma criança que cresceu sem ter conhecido a paz, vivendo a vida baseado na guerra e no poder, tendo que se entregar à própria marinha para poder se alimentar. Cresceu assim odiando o mundo e desejando criar um planeta na guerra, na lei do mais forte. Ele queria encontrar o Joy Boy para saber se o mundo que ele desejava era mesmo verdadeiro, ou se alguém poderia mudá-lo. E é isso que Luffy representa. Chapéu de Palha, você pode mesmo mudar o mundo? Que mundo você deseja criar? E em meio ao soco com a maior determinação viva em todos os mares, o guerreiro da libertação responde: eu desejo um mundo onde meus amigos possam comer o quanto eles quiserem. Essa frase é simples, mas ao mesmo tempo explica tudo o que esse mangá é. Enquanto Kaido é afundado dentro da terra do país de Wano com uma velocidade assombrosa, ele se lembra da sua conversa com King quando ele diz: King, eu acho que eu sei quem é o Joy Boy. Ele é aquele que pode me derrotar no futuro. E isso tem tudo a ver com as palavras de Luffy. Somente o Joy Boy poderia libertar o país daquela tormenta e abrir suas fronteiras. Kaido estava ali como uma barreira, ele queria ser vencido, ele queria ver se aquele Joy Boy realmente existia e se ele poderia mudar o mundo que o Kaido conhecia. Como eu disse anteriormente, ambos são opostos um do outro. Kaido queria que Joy Boy aparecesse e enquanto isso, ele escravizou e fez com que todo o país passasse fome e miséria, mas Luffy trouxe e é o guerreiro da libertação. A frase dita por ele vai de contra tudo que Kaido é e ele está cada vez mais próximo do sonho oculto que ainda não vimos. Pra quem já assistiu esse vídeo aqui sabe muito bem o quanto essa última frase do Luffy significa. É como se as coisas naquele vídeo começassem a se confirmar e a gente tá muito empolgado com isso. Se você ainda não assistiu, veja. Mas o que chama atenção é quando a luta contra o Yonkou se inicia, o capítulo 999 e 1000, pois ambos trazem de volta a cena em que Roger e Luffy dizem o mesmo sonho que nós ainda não escutamos. Os títulos do capítulo 999 e 1000 completam a frase: o sake que preparei pra beber com você, Luffy do Chapéu de Palha. E o sake One Piece representa as festas e a amizade. Desde o início desse mangá, em todas as finalizações dos arcos, quando Luffy liberta uma ilha ou um reino, ele promove um grande banquete e uma grande festa. E nós vamos mostrar a vocês algo que vocês nunca viram e que já falava sobre toda essa batalha e o guerreiro da libertação. Todos os arcos em que acontece uma festa, soa o som de libertação no próprio mangá, o mesmo som do despertar da fruta do Luffy. Vejam só. Capítulo 95 no fim de Arlong Park. Capítulo 213 em Alabasta quando todos caem na risada. Essa onomatopeia é usada para o momento de alegria. Capítulo 300, fim de Skypiea, os risos e os tambores. Capítulo 433, fim de Water 7. Capítulo 649, fim da Ilha dos Tritões. E esse é mais explícito ainda, pois enquanto soam os tambores, Robin fala sobre o Joy Boy. Capítulo 696, fim de Punk Hazard. E por último, capítulo 800 no fim de Dressrosa e agora, é claro, em um ano. De uma forma ou de outra, Joy Boy está ligado e acompanhado de uma grande festa. Essa é a essência dele, os risos e um banquete enorme. Antes de Onigashima começar, o próprio Luffy disse: vamos vencer essa luta, assim faremos a maior festa de todas. O guerreiro da libertação não existe sem uma festa de comemoração aos seus feitos. O sonho oculto de Roger e de Luffy com certeza também são herdados do Garoto Alegre e é por isso que Roger caiu na gargalhada ao encontrar o One Piece. A frase "eu desejo um mundo onde os meus amigos possam comer o quanto quiserem"
Eren está totalmente ligada a um grande banquete. King conta para Kaido a lenda do Joy Boy e que ele retornaria para mudar o mundo. Kaido logo responde que o mundo que ele quer é diferente da tal lenda, ou seja, Kaido queria a guerra, a violência e a fome, e o mundo de Joy Boy é paz, liberdade e um grande banquete. Olha que sensacional e que vilão incrível. E é por isso que nós apostamos desde muitos vídeos atrás, desde o início desse canal, e vamos deixar a maioria desses vídeos aqui para vocês na descrição, que a frase dita por Luffy e Roger é: "Eu serei o homem que dará a maior festa que esse mundo já viu", assim trazendo a liberdade absoluta para o mundo e fazendo com que todos comemorem em um grande banquete. O próprio Oda já disse que One Piece terminará em um banquete, e se todos os arcos foram assim, o final não seria diferente. Imagine o banquete da realização do sonho oculto de Luffy, com todos os povos, reinos e raças do mundo de One Piece, quando ele finalmente mudá-lo e destruir o governo mundial, um sonho que faria qualquer um cair na gargalhada, como Ace, Sabo, Barba Branca e o próprio Roger, mas para alguém aprisionado como Oden e Yamato, é um motivo de lágrimas de muita esperança. É isso que Luffy, Roger e o Tesouro One Piece significam. Eu não vejo a hora de ver esse grande banquete do fim de Wano depois dessa batalha. Será um momento incrível e a preparação para o grande banquete do fim da história, afinal a gente está cada vez mais próximo desse fim e o próprio Oda já falou isso. E no último quadro vemos que Onigashima finalmente pousou no chão de Wano sem nenhuma destruição, Momonosuke finalmente conseguiu, e vemos o som dos tambores soando pelo país de Wano enquanto Luffy cai desacordado dos céus. Mas espera aí, não apareceu o título Batalha Luffy vs Kaido, vencedor Luffy. Kaido sequer saiu da sua forma dragão. Será que ainda não acabou pra ele? Que fim o Yonkou vai ter? Ele vai mesmo conquistar a morte? Isso é assunto para um próximo vídeo. E é com isso que finalizamos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente tá sempre trazendo muito conteúdo da hora de One Piece. Confere a descrição com o link da roxinha aqui do canal. E também o Discord, onde a galera é muito ativa e tem muito papo da hora sobre One Piece. E é isso, galera. Valeu!